Bom, eu tava meio ansioso para fazer esse vídeo, mas o que tava me impedindo até agora foi basicamente falta de tempo. Mas tá aqui um vídeo de uma máquina muito especial para mim, mais pela conquista, né, por ter ela, porque essa bichinha aqui a gente não se vê todo dia, né? Conteúdo sobre ela na internet, no YouTube, principalmente, é bem escasso. Essa daqui é uma, entre aspas, clássica Bendix Economat. Foi uma das máquinas de lavar mais vendidas do Brasil, mas por algumas peculiaridades dela, assim, do mesmo tanto que ela vendeu, que ela fez sucesso, ela também desapareceu meio que rapidamente. Alguns fatores disso são a idade, porque essa máquina ela desapareceu, né, saiu de linha nos anos 70, e que nem eu falei, a própria peculiaridade do projeto dela torna ela uma máquina assim pouco durável a longo prazo. Eu até deixei ela aqui do lado da frontal. Frontal eu tô restaurando ela de pouquinho em pouquinho. Só pra quem tem uma curiosidade, ó. A parte traseira do tanque dela, que eu dei um trato nas ferrugens da borda. O cesto dela. O tanque tá lá atrás, que eu dei uma lavadinha. Enfim, de pouquinho em pouquinho, uma hora ela sai. Mas hoje vamos falar da versão top load da Bendix, a Economat. Tem muita coisa pra falar dela, então vou tentar me manter a calma aí por partes, né? Vou mostrar o mais legal dela, que é o interior. Esse belíssimo cesto de borracha. Tem que segurar a tampa dela aberta, que ela não está se aguentando muito aberta. Mal de vantage, por assim dizer. Então vamos lá. Junto da Bendix Giramatic, a Bendix também tinha opções de máquinas top load, no caso do Economat. Tinha 3 versões da Economat, essa daqui é a Economat de luxo, a versão mais top, mais chique da Economat. Tinha acho que uma versão de lavadora de rolete. E assim era a linha de máquinas da Bendix, né? 2 máquinas frontais, 3 máquinas top load automática, entre aspas, e uma opção de lavadora de rolete. Tem até um comercial da própria Bendix Economat que menciona que ela foi uma das máquinas mais vendidas do Brasil. No caso, ela mencionava que se fabricavam cerca de 8.000 máquinas de lavar por mês no Brasil, e dessas 8.000, 4.400 eram máquinas da Bendix. Eu tenho quase certeza que, sei lá, pelo menos umas 1.000 devia ser a Bendix frontal, e o restante devia ser tudo entre Economat, Economat de luxo. Então ela com certeza era a maioria. E que nem eu comentei, né? Essa máquina ela tem uma peculiaridade, que é esse cesto dela, que ele é de borracha. Então, ao invés dela centrifugar, ela faz a secagem da roupa a vácuo. O cesto ele se comprime e espreme a roupa toda ali no agitador. É um sistema claramente ineficiente, né, se comparado com centrifugação, mas para a época, assim, era algo bem revolucionário. Tal qual, por exemplo, sei lá, carro com motor a ar da Volkswagen, né? Comparando em termos de potência e desempenho com o motor refrigerado a água da Chevrolet, por exemplo, é ineficiente, mas assim, eu acho que dos anos 40 até no máximo os anos 70, acho que a parte de indústria estava muito, como eu posso dizer, tinha muita inovação, tinha muita tentativa de coisa nova para qualquer área, né? Tanto para eletrodoméstico quanto para carro. Tanto que as máquinas de lavar assim, mais peculiares que a gente vê, elas são dessa época aí, né? Dos anos 50, 60.
Enfim, das máquinas peculiares que existiram no mundo, acho que a mais diferentinha assim que veio pro Brasil foi a Bendix Economat. Essa daqui também ela é uma versão dos anos 60. Essa máquina aqui ela é de 63, 64. Eu não... Assim, ela foi fabricada em 63, mas ela foi comprada em 64, pelo menos é o que consta no manual dela. Enfim, essa versão mais recente ela tem esse logo aqui meio arredondado. Não, na verdade é mais antiga, por assim dizer, né? Que a partir, acho que de 65 ou 66, eu sei que as mais recentes da Bendix tem um logo que ele é retangularzinho, que aquele particularmente eu acho mais bonito. Deixa eu mostrar um pouquinho da parte mecânica dela. Bom, aqui atrás a gente tem como se fosse uma carenagem para deixar meio moldado o cesto de borracha dela. Aqui tem um pedaço do próprio cesto. Aqui nós temos o pressostato. Ela tem só um nível de água. E aqui embaixo o motor. Aqui deveria estar a bomba, né? Mas eu tô mexendo nela. Você vê que coisa, né? Uma máquina de quase, sei lá, quase 100 anos. E as únicas coisas nela que deram defeito que eu achei foi as mangueiras podres e a bomba que estava meio ruinzinha. Até que é pouca coisa para uma máquina dessa idade. Mas mesmo com a bomba ruim, ela até estava tentando fazer vácuo, né? Que é comprimir o cesto. Enfim, o sistema mecânico dela ele é bem curioso, né? Ele é bem simples. Porque toda a operação da máquina se resume basicamente a essa caixa e a bomba. A caixa faz unicamente a função de agitar. E a bomba, né, ela faz a drenagem da água e tira o ar do interior do cesto para poder fazer o vácuo. Inclusive as duas polias, tanto a da mecânica quanto a da bomba, elas têm esse nariz grandão aqui. Esse narigão ele esconde, na verdade, um sistema de mola em engaste, bem parecido com o que as Panasonic, as Electrolux usam, que é assim, quando o motor gira num sentido, vamos supor, tipo, no sentido horário, a máquina faz a agitação. Só que enquanto ela faz a agitação, ela também movimenta a polia da bomba, só que essa, né, a bomba ela não se movimenta. Que aqui tem aquele sistema de molas, então... Para um sentido só gira a polia e a bomba ou a mecânica ela fica parada. E no sentido contrário gira a bomba ou a polia da mecânica. Eu achei bem interessante, né? Porque eu pensava que quando ela revertia, por exemplo, para drenar, ela desengatava ali o sistema de agitação e só ficava rodando ali dentro alguma coisa. Mas não tem nada disso. É a mesma coisa a bomba, né? Então, é uma particularidade legal dela. Essa peça aqui é como se fosse um diafragma, que ele também serve para garantir a vedação do interior da cuba da máquina. É por aqui também que entra a água. Ela tem aqui, ó, a entradinha de água. Entra por essa peça aqui que também tem um sistema de vedação. Desce por aqui. E daqui vai lá para dentro do tanque da máquina. Deixa eu ficar um pouquinho de pé. O pressostato dela ele é comandado basicamente pelo peso da água dentro do próprio saco de borracha. Conforme vai entrando água, vai empurrando, daí isso daqui vai sendo empurrado e quando dá o nível ela para e começa a agitar. Inclusive ele tem até esqueci o nome, esqueci a expressão na verdade. Enfim, mas ó, tem essa folguinha aqui nessa peça, que é porque quando ela tá agitando, essa peça aqui ela se movimenta. Aí para evitar de ficar armando e desarmando, aí tem essa folguinha aqui para a máquina poder agitar sem ficar desativando o pressostato. Aqui nós temos a válvula de entrada d'água dela, que é simples. Uma válvula Sermar, da mesma marca do timer dela. E o curioso dessa máquina
aqui ó, no botão do timer, ela tem aqui ó, as opções quente e morna. Ou seja, ela pode receber uma válvula de água quente. Só que o estranho, né, que a gente olha aqui e pensa, ué, se ela tem a opção quente e morna no painel, por que tem uma válvula simples? Bom, eu não sei se ela vinha de fábrica com essa válvula, daí se você pedisse, antes da autorizada instalar a máquina, ou durante o período de garantia, se você pedisse, eu acho que daí eles instalavam a válvula dupla. Mas enfim, a fiação para a válvula dupla, ela tá aqui. Esse daqui é o fio comum. É o fio comum que liga nas duas bobinas, no caso. E os dois fios para cada válvula estão bem aqui. Eu não sei qual deles é para qual válvula, mas enfim, o vermelho e o verde seria um para cada bobina. E eu acho que dá para deixar, eu acho que não tem problema eles ficarem ligados juntos assim, porque o que comandaria a ligação das válvulas é o timer. Só que eu imagino que essa máquina, com a válvula dupla, ela deve fazer enxágue morno também. Então, deixar esses dois fios ligados juntos, na teoria não tem problema de causar algum curto ou alguma coisa assim. Enfim, a fiação tá aqui. Se me desse na telha de colocar uma válvula dupla nela, não teriam grandes problemas. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui embaixo também. Tem uma mangueirinha... Cadê? Ah, ela não veio... Será que não veio aqui pra baixo? Enfim. Mais ou menos perto dessa mangueira aqui que vai ligada na bomba, tem uma mangueira bem fininha que ela vai conectada próximo ao timer. Acho que eu vou até abrir essa tampa dela para mostrar para vocês como é que é. Para ficar aberta tem que ter uma varetinha de capô. Enfim, vamos tentar mostrar aqui. Ó, aqui perto do timer tem essa mangueirinha. E essa mangueirinha, ela tem esse bigolinzinho aqui na ponta. Isso daqui é como se fosse uma válvulazinha de borracha. Que conforme ela vai trabalhando, isso daqui também fica fechado, né, para garantir a vedação hermética perfeita para o funcionamento do vácuo. E ao final das operações de... Ó, conforme vai avançando o timer, ele vai abaixando para ficar encostado num caninho de metal que tem aqui. Esse foco não tá legal, mas... Ó. Cada passo desse do timer que levanta essa peça, geralmente são os fins dos períodos de drenagem. Que daí eu acredito que essa válvulazinha aqui libera a entrada de ar pro cesto meio que voltar para a posição original dele. E também para facilitar a abertura da tampa. Porque que nem eu falei, né, isso daqui tem uma vedação hermética, daí dependendo do caso eu acho que deve ficar tão bem vedado que ficaria mais difícil de levantar a tampa. Aí aqui o sistema de entrada de água, que nem eu falei. Tem essa pecinha esquisita aqui. Eu não sei por que tem essa peça com um sistema de vedação. E tem esse diafragma aqui. Na minha opinião, eu acho que se tivesse só um ou só outro, já era o suficiente para garantir o sistema de vedação do cesto. Enfim, vou mostrar aqui um pouquinho mais ela com a tampa levantada. Aliás, sem esse tampo aqui. O gabinete dela é dividido basicamente em 3 andares. Esse andar aqui de cima, né, que tem essa carenagem para também deixar o cesto mais ou menos na posição. Aqui fica, né, o timer e o seletor de 1 ou 2 enxágues. Mangueirinha da válvula de entrada. No andar do meio, né, fica ali a parte do pressostato, a válvula de água e tal. E lá no terceiro andar, né, seria aquela base onde vai fixado o motor.
Ah, e um outro detalhe também dessa máquina. Bom, agora vamos falar um pouquinho do interior dela, né? Eu não falei até agora. Esse cesto dela aqui, ele tem até um nome específico. No manual, chama esse tambor dela de recipiente de metexalói. E basicamente é um cesto de borracha, mas tem esse nome metexalói que eu não sei exatamente o que é, se ele tem alguma composição diferente e tal. Na época, a Bendix fazia propaganda de que era uma peça assim bem resistente, bem durável, né? Tanto que ele tem 5 anos de garantia, né? Enquanto o resto da máquina tem 1 ano, esse recipiente tem 5. Mas como eu já comentei aqui, como é uma peça de borracha, isso daqui é relativamente frágil e bem perecível ao longo dos anos. Eu tenho quase certeza que muita máquina dessa deve ter ido para o lixo, sei lá, em meados dos anos 70 ou 80, por conta desse recipiente. Às vezes a máquina estava funcionando toda perfeita, mas isso daqui rasga, aí você meio que perde a máquina. Enfim, eu sei que é um milagre ter essa máquina ter aguentado tantos anos e vindo parar num lugar tão modesto quanto a minha casa. Como dá pra ver, o agitador dela ele é bem fácil de tirar. É um agitador de baquelite, pesadinho até. Aqui o encaixezinho dele. Deixa eu mostrar aqui a parte mecânica dela. Ó, nesse fundo aqui, essa peça, ela vai parafusada junto com a mecânica da máquina. Então você, na teoria, tem que sustentar a mecânica e colocar essa peça aqui para deixar tudo junto e fixado. Tem até uma disposição meio esquisita esses parafusos. Não é muito bem ordenado, mas não vamos dar pitaco, né? E aqui, deixa eu mostrar um pouquinho do eixo do agitador. Agora que eu reparei que tem um parafuso aqui na ponta. Pô, mas não serve de nada, né? Que não tem espaço para parafusar ele no agitador. Mas o legal tá aqui. Ela tem esse ralinho esmaltado. Um esmaltado azul bem bonito. É da mesma tonalidade do... Não sei se é da mesma... É quase da mesma tonalidade do que do cesto e do tanque da Bendix frontal. Tá até um pouquinho sujo, que eu lavei roupa quando ela chegou. Você vê que loucura, né? Uma máquina de 1960. Quando chegou aqui em casa, basicamente chegou e eu já coloquei ela na tomada. Enfim, ela tem esse ralinho, na teoria, para evitar o máximo possível de sujeira grossa para a bomba. Porque a bomba dela ela tem um sistema bem frágil também de borracha, que faz a drenagem e o vácuo do cesto. Então, por dentro ela tem assim, um espaço bem apertado para a saída da água. Então, na teoria, para evitar danos a ela, tem esse ralinho aqui. A saída de água fica bem aqui nesse buraquinho. Acho que tem até algum outro buraco aqui, não sei exatamente onde. Eu não achei. Ou talvez seja nesse próprio buraco que ocorre a entrada de água. Então, como dizem as pessoas mais desentendidas do assunto, a minha máquina enche de baixo para cima. Enfim. Bom, enfim. E esse é o motivo pelo qual o agitador não é parafusado, né? Para facilitar a remoção dele para a limpeza ali daquele ralo, chamado ralo protetor. Ela tem uma amplitude também de lavagem bem legal. Ela é bem turbulenta, né? Mas não é à toa. Esse agitador tem umas pás do fundo ali enormes. Mas apesar disso tudo, até que ela tem um agitador até mansinho. Pelo menos na minha opinião é mansinho. Essa grade que ela tem aqui no centro do agitador serve para evitar que alguma roupa, qualquer coisa entre pelo meio do agitador, principalmente na hora que ela está fazendo vácuo.
E também serve como referência de nível de água para o modelo Economat. Para Economat Simplona, que só tem um botão e o funcionamento dela ele é semi-automático. Ela é que nem a Brastemp Princesinha. Brastemp Princesinha também, você controla o nível de água, aí ela tem um botão onde você determina o tempo de agitação, depois ela drena e centrifuga, e você depois determina um outro tempo para ela enxaguar. É o mesmo princípio da Economat Simplona. Então ela não tem daí aquele pressostato, não deve ter válvula de entrada de água. Eu não sei se ela tem pelo menos alguma mangueira que faça a água entrar direto aqui. Mas no manual determina que para o modelo mais simples você coloque água até chegar nessa gradezinha aqui. Bom, deixa eu fechar ela agora um pouquinho, que eu vou mostrar um pouco do manual dela. E tá aqui o manualzinho dela. Eu acho legal desses manuais antigos, é que, não sei, até mesmo para um manual, ele é muito bem escrito. Ele não é que nem essas porcarias desses manual mal traduzidos dessas máquinas de hoje, que é tudo a mesma coisa para o mundo inteiro, só que daí eles traduzem e saem algumas coisas meio cagadas, né? Aqui os 3 modelos, né? Ah, não, agora que eu descobri que eu fiz confusão com os nomes, a Economat simples é a Dialmatic. A Economat é essa daqui, que é basicamente idêntica à minha, né? Tem os mesmos botões e funções, só que a tampa dela é esmaltada. E a minha tem esse acabamento de plástico aqui, com desenho que eu acho bem bonito. Eu também acharia interessante se essa daqui ela viesse com rodízio nos pés. A minha, inclusive, tá com esses pés de louça horrorosos aí. Tem gente que gosta, mas eu não gosto dessas máquinas com pezinho alto. Eu acho que atrapalha um pouco na hora de mudar elas de lugar. Aqui é o recipiente de Metexalloy. Dial do automático, dial de enxaguamentos. Ralo protetor. Aqui a explicação de como ela funciona. Esse minuto mágico aqui é que, como diz um amigo meu, o famoso migué. Aqui no manual consta como se fosse uma função, algo super diferente, mas basicamente a máquina ficar 1 minuto de molho antes de drenar. É a mesma coisa nas White Westinghouse, nas Top 8, que elas não têm freio, né? Não tem um sistema para travar o cesto na agitação. Aí elas chamam aquilo de sistema Best Cleaning, que é o funcionamento, o giro do cesto durante a agitação na teoria para potencializar a ação de limpeza. Enfim. Sistema de secagem dela. E aqui como funciona, né, cada máquina. Curioso que a Dialmatic, embora seja mais simples, ela tem um tempo mais longo de lavagem. Igual a Brastemp Princesinha. A Princesinha, se eu não me engano, ela chegava a lavar até 18 minutos, alguma coisa assim. Enquanto que as Brastemp automáticas da época, elas lavavam até, acho que 14 minutos, sei lá. Não. E como eu comentei, né, um manual muito bem escrito, ele explica as coisas até aqui com muita clareza. Inclusive aqui, ó, tem uma ensaboar. Isso daqui seria uma pré-lavagem. Eles recomendam fazer pré-lavagem ao invés de deixar a roupa de molho durante horas. O que com certeza é bem melhor para a máquina, né? Aqui é a recomendação de quanto de sabão colocar. Só que o que eu acho curioso aqui é que eles também tomam como referência da quantidade certa de sabão é a quantidade de espuma que fica dentro da máquina. Aqui, ó. Uma camada de aproximadamente 2 dedos de altura de espuma. O que, na minha opinião, é coisa pra caralho, né? Mas eu acho que pra época era um indicativo de que era a quantidade certa. Eu, hoje em dia, né, pra casos que o sabão não faz muita espuma, eu tomo como referência a quantidade certa quando você esfrega os dedos assim na água e ela tá meio que lisa.
a usar a máquina para alvejamento. Aqui as recomendações para tecidos especiais. Eu achei curioso, né, que além de mostrar aqui lavar fraldas de bebê, é uma coisa também bem da época, né, porque hoje em dia, por exemplo, eu acho que não tem ninguém que use fralda de pano. Mas na época era o normal, né. Eu achei legal aqui que nas dicas para lavagem de cortinas e cobertores, no caso de lã, ele sugere uma lavação que basicamente você não usa a máquina. Você basicamente usa ela como uma bacia para deixar a roupa de molho. Tanto para um quanto para outro, eles basicamente recomendam que você deixe a máquina encher, agitar por cerca de 1 minuto mais para dissolver o sabão e para garantir que a roupa está toda mergulhada na água. Você deixa de molho e depois você coloca o gel na opção de drenado, que daí a máquina vai tirar a água, vai fazer o vácuo para basicamente torcer a roupa. E eu acho que isso também é uma característica meio que de época. Eu acho que as pessoas que não tinham máquina de lavar com certeza deviam fazer alguma coisa parecida, né? Encher uma bacia, um tanque, alguma coisa assim com água e sabão. Colocar as cobertas ou coisas assim mais grandes e volumosas lá, deixar de molho. Dar uma mexida assim meio que pra dar uma agitada na água e depois só escorrer. Aqui a tabela de tirar manchas. Outra coisa também de época que o passo a passo de remover mancha de tinta de escrever. Isso também é uma coisa que hoje em dia não se vê mais. E aqui por último, né, uma instrução após cada uso da máquina. Outra coisa legal também da época é o sistema de fusíveis. Isso daqui eu acho que não se vê mais em casa nenhuma. E também a recomendação da marca para sabão, né? Bem, que recomenda Ranço. Não, Rinço. E é esse o manual dela. Aqui o termo de garantia. Comprado em 18 de agosto de 64. Enfim, essa é a historinha dessa máquina. Até que o trabalho que eu vou fazer nela não é muito extenso, né? Bem menos extenso do que o da Bendix frontal. Porque se tratando de retentores e peças de vedação, essa daqui tá até que boa. Os únicos vazamentos que eu percebi que ela tem são mesmo em mangueiras. E ela tá funcionando, né? Que nem eu falei, eu basicamente comprei e liguei. E ela funcionou com muita perfeição, na minha opinião. E uma coisa que eu acho curiosa dessa máquina é porque, assim, a fama dela na área de colecionadores já tem há algum tempo. Mas eu acho que, assim, o pessoal não tem muito culhão, não tem muita coragem de ter uma máquina dessa no acervo para colecionar, para usar e tal. E eu não sei exatamente por quê, se é frescura ou o que é. Eu sei que o pessoal se amarra numa Brastemp antiga, numa Brastemp luxo, né? Enfim, a fama, o mérito de máquina antiga, que é boa, que é legal de colecionar e de ter, é todo da Brastemp, mas tem máquinas também interessantes, bem mais interessantes do que a Brastemp, pelo menos no quesito de raridade, de coisa diferente. Um exemplo é essa máquina aqui. Ela não é uma máquina boa assim para usar no dia a dia. Você não vai, sei lá, pegar um Economate, reformar e usar para lavar suas roupinhas do dia a dia. Daí já começa pelo BO que ela não tem um sistema de secagem eficiente. Daí você tira a roupa pingando de dentro dela. Tem que dar uma torcida boa para colocar no varal. Mas assim, que ela é uma máquina legal para se ter, para, sei lá, brincar um pouco e ver como é diferente, como ela veio de uma época com pensamentos e ideias bem diferentes. Isso é. E não é querendo me gabar, mas já me gabando, eu e mais 2 amigos meus somos as únicas pessoas que têm assim oficialmente registrado que tem uma Bendix Economat no acervo. A minha fica aqui em Curitiba
E tenho de mais um amigo em Uberlândia e de mais um outro amigo em Ribeirão Preto. Esse último amigo, por sinal, ele tem a Bendix, que é a mesma versão que aparece no seriado Mundo da Lua. E essa eu acho que foi a participação em tela de TV mais famosa dessa máquina, pelo menos a única que eu conheço também. No seriado Mundo da Lua da TV Cultura, de 1990, 91, na casa da família Silva lá, a máquina de lavar que eles tinham para o uso diário era uma Bendix Economat. Só que ela não era exatamente igual a minha, né? Que nem eu falei, era igual a desse meu amigo de Ribeirão Preto, que ela tem um puxadorzinho pequeno, mais ou menos aqui na região dos botões, onde não tem esse logo, ele já vai escrito aqui no próprio puxador, e a tampa dela é esmaltada. Aquela é uma versão mais antiga da Bendix, que já é de 58, 59, por aí. Enfim, mas eu acho curioso, hoje em dia eu acho curioso e legal ver aquela Bendix. Na época eu achava, porra, que máquina feia, esquisita, sem graça. Por que não aparece uma Brastemp antiga, uma White Westinghouse? Mas hoje em dia eu acho legal que tenham escolhido aquela máquina para o cenário por ela ser diferente, né? E o curioso também é que em 90, 91, essa máquina ela já era velha. Já era uma máquina assim considerada antiga, mas ela ainda estava lá, fazendo papel de figurante dela como uma máquina de uso diário. Nunca mostrou aquela máquina funcionando, mas eu achava legal ver ela lá do lado de um tanque, fiozinho dela plugado na tomada, como se ela estivesse ali pronta para lavar a roupa de 5 pessoas. Enfim, e dessas 3 Bendix, né, entre a minha e dos meus amigos, pelo menos 2 funcionam. Mas eu sei que o que importa mesmo é a questão de possuir uma máquina dessa. Porque, sei lá, mesmo que a minha não funcionasse, eu acho que eu manteria ela aqui. Porque às vezes essas máquinas caem do céu. Quando você menos espera, aparece uma aqui ou ali perdida. E como praticamente não se acha nada de peça para essas máquinas, o acervo de peça de reposição deve ter sido extinto lá nos anos 80 ou 90, é conveniente ter uma pelo menos como doadora de peça. Enfim, o vídeo ficou longo pra caramba, né? Mas é porque também tinha muita coisa pra contar sobre essa máquina. E antes de encerrar o vídeo, eu vou até mostrar ela funcionando um pouquinho. O plug dela é essa versão antiguinha. A Giramátic também veio com um plug parecido com esse, só que preto, só que daí ele tava todo quebrado. Mas daí eu achei um outro parecido, porém cinza clarinho, aí eu coloquei nela. Do jeito que ela tá aqui, ela tá como se ela estivesse drenando a água. Fica tudo parado, né? Que nem eu falei, só a bomba que funciona. Para ligar ela aqui, você coloca na posição quente ou morna. E a válvula funciona. Testei essa válvula, ela tá funcionando muito bem. Só tava mesmo com sujeira na parte de dentro dela. Mas nada que uma escovinha de dente não resolvesse. Aí, que nem eu falei, pra fazer a máquina agitar, você empurra aqui na região do pressostato e... ela tem uma amplitude muito boa de agitação. Isso daqui com uma carga bem cheia mesmo, quase lotada, deve fazer uma lavagem muito boa. Eu tô ansioso pra testar alguma coisa assim nela. Enfim, tem aqui o tempo de lavagem, né? Termina aqui, aí ela fica aquele 1 minuto parada e drena a água.
Outro detalhe dela também é que se você abre a tampa durante a drenagem, tipo, sei lá, que seja no começo ou no meio, e depois você fecha a tampa, normalmente o vácuo não funciona. Você tem que deixar a tampa fechada do começo ao fim da drenagem para ela fazer de fato o vácuo. Aqui o seletor é de 1 ou 2 enxágues. E outra coisa legal também, um último detalhe, é que no manual ele sugere fazer as operações da máquina e sempre que você precisa ligar, vamos supor, a máquina encheu e começou a agitar e você colocou o sabão para dissolver. Aí você quer parar, sei lá, para colocar as roupas pouco a pouco, ou tem que parar para ver a quantidade de espuma que nem pede ali no manual, ela recomenda que você desligue a máquina pelo botão, só que como ela não tem o sistema de puxar e empurrar para ela parar, ela recomenda que você gire o timer todinho até a posição desligado para fazer essas funções. Eu acho que nesse caso é melhor tirar o plug da tomada. Mas enfim, esse foi o vídeo longo para um caramba de como funciona e qual é a história dessa máquina. E enfim, eu espero que tenham gostado, porque o conteúdo sobre essa máquina na internet é escasso, então é bom ter alguma coisa meio didática para saber que máquina é essa. E mais dia menos dia ela já vai estar aqui lavando roupa, fazendo a alegria da criançada. Eu vou gravar uns vídeos dela.